Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos fazendo a leitura dos mártires de Lyon, o documento que eles, os sobreviventes daquela cidade que viram aqueles cristãos serem martirizados, eles escreveram um documento para as igrejas da Ásia. E esse documento que nós estamos fazendo essa leitura, porque ele descreve realmente um sofrimento terrível. Como é um documento, uma testemunha muito interessante, então eu optei aí por fazer a leitura com vocês. Então essa carta, lá do ano 177 da era cristã, prossegue dizendo: por outro lado, todos os demais foram incorporados à igreja. Quando estavam sendo interrogados, um tal Frígio de nascimento e médico por profissão, que tinha vivido muitos anos nas Gálias e era conhecido de quase todos por seu amor a Deus e pela franqueza de seu falar, pois também participava do carisma apostólico. Então eu até destaco esse ponto aí, carisma apostólico, porque esse termo carisma, normalmente ele é utilizado para a crença nos dons espirituais. Então ele, ou seja, estaria descrevendo um irmão pentecostal aqui, né? Até hoje, por exemplo, a Igreja Católica, ela começou aí a imitar o pentecostalismo, ela chama de carisma, por isso carisma, né? Por isso é chamado de movimento carismático, que a Igreja Católica diz que estaria se tornando pentecostal também. É um grande engano. Pois bem, então aqui quando esse documento fala desse irmão que participava do carisma apostólico, ou seja, tudo indica que ele está dizendo era pentecostal, né? Achava-se de pé junto ao tribunal e com gestos animava-os à confissão, parecendo aos que rodeavam a tribuna como se tivesse dores de parto, ou seja, a pessoa estava incentivando, né? A plebe, enfurecendo-se porque novamente confessavam aqueles que primeiro tinham renegado, pôs-se a gritar contra Alexandre, considerando-o causador de tudo, e o governador, notando, perguntou-lhe quem era, e como respondesse: um cristão, ele respondeu, né? Encolerizou-se e condenou-o às feras. No dia seguinte entrou na arena junto com Átalo, já que o governador, para agradar a plebe, entregou novamente Átalo às feras. Os que passaram por todos os instrumentos inventados para torturar no anfiteatro e sustentaram um grande combate, também eles foram ao final sacrificados. Ou seja, dá mesmo algo como apresentando aos deuses, né? Eles foram sacrificados, talvez porque realmente estavam, no entender do povo, eles estavam sacrificando porque estavam vingando Júpiter, né? Nessa região de Lyon, o problema não era só Júpiter, porque ali já tinha uma mistura de Júpiter com os deuses daquela região, que era Odin, Thor, todas essas divindades que estão agora nos filmes, né? Eram as divindades dessa região, e eram divindades que eles exigiam sacrifício de pessoas. Isso é fato, porque o Império Romano, eles dizem, quando eles perdiam uma batalha, quem perdeu a batalha, o soldado podia saber que ele seria sacrificado aos deuses. Ele seria sacrificado aos deuses. Isso era um ritual mesmo das pessoas daquela região. Ali onde hoje é a França, a Alemanha, até a Inglaterra, todos aqueles países nórdicos ali, todos eles seguiam essa religião de Thor e Odin, que era uma religião extremamente pagã. Então, eles foram todos sacrificados, pode estar denotando até isso também, né? Os pagãos fizeram mesmo como um ritual. A carta prossegue. Alexandre nem soluçou, nem murmurou um mínimo sequer, mas em seu coração conversava com Deus. Átalo, por outro lado, quando foi posto sobre a cadeira de ferro e começou a queimar-se
e de seu corpo desprendia-se o cheiro da carne queimada. Disse, dirigindo-se em latim à multidão: estás vendo? Isto é comer homens, ou que eles diziam que os cristãos comiam carne de homem, né? Comiam carne humana. O que estás fazendo? Nós, por outro lado, nem comemos homens, nem fazemos nada de mal. E como lhe perguntassem que nome tem Deus, respondeu: Deus não tem nome como o homem. Ou seja, o homem estava sendo torturado e mesmo assim estava dando testemunho, né? A carta prossegue. Depois de tudo isto, no último dia de lutas de gladiadores, levaram novamente Blandina. Lembra? Blandina, aquela primeira irmã que os irmãos estavam achando que ela ia fracassar, ia negar a fé, porque como mulher não suportaria tortura, né? Mas Blandina continuou fiel. Então levaram novamente Blandina junto com Pôntico, rapaz de uns 15 anos. Cada dia tinham sido apresentados para que vissem as torturas dos outros. Então, eles eram sempre levados: olha, veja esse torturando, porque sendo torturado, né? Veja o sofrimento desse, para ver se eles desistiam e negavam a Cristo, né? Começaram obrigando-os a jurar pelos ídolos dos pagãos, mas como eles permaneciam firmes e até os menosprezaram, a multidão ficou enfurecida contra eles, ao ponto de não ter pena da idade do rapaz, era um rapaz de 15 anos, né? Nem respeito pelo sexo feminino, de Blandina, né? Entregaram-nos a todos os horrores e fizeram-nos percorrer todo o ciclo de torturas, uma após a outra, tentando forçá-los a jurar sem que o conseguissem. Efetivamente, Pôntico, animado por sua irmã, tanto que até os pagãos podiam ver que era ela que o exortava e confortava, ou seja, a irmã que estavam achando que seria frágil, né? A irmã estava firme lá e ela ainda incentivava o irmão Pôntico a permanecer na fé, né? E confortava, né? Exortava e confortava, depois de sofrer generosamente todo tipo de tormentos, entregou o seu espírito. E a bem-aventurada Blandina, a última de todos, ou seja, ainda deixaram a irmã como um desfecho final para o sofrimento, como nobre mãe que infundiu ânimo a seus filhos e os enviou adiante vitoriosos para ser seu rei, depois de percorrer também ela todos os combates de seus filhos, voava para eles alegre e prazerosa da partida, como se fosse convidada a um banquete de bodas e não lançada às feras. Ou seja, os cristãos que estão vendo, né, como ela está se dirigindo para o local de morte. Lembre-se que teve um momento que nós vimos aí que um grupo ia todo alegre para o local de morte e outro ia triste, cabisbaixo, porque ele tinha negado num outro momento. Então, os sentimentos eram diferentes, né? E Blandina, que achavam que seria frágil, a irmã vai de forma corajosa para o local de morte. A carta prossegue. Depois dos açoites, depois das feras, lembre-se que as feras chegaram e não atacaram ela, né? E depois das chamas, por último, atiraram-na a um touro, lançado ao alto longo tempo pelo animal. Ou seja, o touro pegava ela com um chifre, né, e lançava ao alto. Insensível já ao que lhe acontecia por sua esperança, mantida em tudo o que havia crido e por sua conversação com Cristo, também ela foi sacrificada. Enquanto os próprios pagãos confessavam que jamais entre eles uma mulher havia padecido tantos e tais suplícios. Lembrando que esses pagãos aqui, que nós estamos falando, eles, dessa cidade de Lyon, eles eram assim descritos pelos romanos como bárbaros. Pessoas brutas, né? Eu falei que nessa região, a crença deles, para ir ao paraíso, tinha que morrer guerreando, né?
E diz a história que tinham mulheres guerreiras para poder ir para o paraíso, elas acabavam se envolvendo, pegava na espada também para lutar contra os romanos. Teve até princesa que liderou, teve mulher que liderou revolta nessa região dos bárbaros contra os romanos. Existe uma série que eu até indico a vocês, intitulada Os Bárbaros, que são as guerras desses bárbaros contra os romanos, e lá fala de mulheres dessa região que eram mulheres guerreiras, né? Bom, a carta prossegue. Mas nem assim fartou-se sua loucura e crueldade para com os santos, porque incitada por uma fera selvagem, aquela tribo selvagem e bárbara não podia calar-se facilmente. Sua cruel insolência tomou outro rumo particular, fartar-se nos cadáveres, né? Ou seja, a irmã acabou sendo sacrificada ali, tinham várias pessoas sendo sacrificadas, e agora ele diz que eles vão se fartar, se alegrar nos cadáveres, né? E prossegue, de fato, não lhes causava a menor vergonha terem sido vencidos, já que não raciocinavam como homens, mas inflamava-se ainda mais sua cólera, como a de uma fera. E assim, tanto o governador como a plebe demonstravam ter o mesmo ódio injusto contra nós, para que se cumprisse a Escritura, que o injusto continue em sua injustiça e que o justo continue sendo justificado. Né? É muito bonito, né? E como eu disse para vocês, essas pessoas que estão furiosas, a história mostra que a grande ira contra os cristãos estava entre os sacerdotes pagãos que perderam, vamos dizer, o seu público, ok? A carta prossegue. Efetivamente, os que haviam perecido asfixiados no cárcere eram lançados aos cães, sendo vigiados noite e dia para evitar que alguns dos nossos lhes fizessem as honras fúnebres, ou seja, não deixavam nem que eles fossem sepultados. Né? Parecido até com o que a profecia diz que ocorrerá durante a grande tribulação, né? De duas testemunhas que por cerca de 3 dias e meio elas não serão sepultadas. Então, isso mostra que era realmente um ódio diferenciado, não era de cidadão comum, era um ódio espiritual, vinha dos pagãos, vinha dos religiosos pagãos. Eu mostrei isso para vocês desde Domiciano. A história diz que eles é que começaram a botar culpa sobre os cristãos, dizendo para Domiciano que os deuses não respondiam por culpa dos cristãos. Então, ali que começou realmente a perseguição, e continua, né? Tudo que eles veem acontecer de ruim, lembrando que essa perseguição está ocorrendo em meio a uma grande peste, muito pior do que coronavírus. O coronavírus mata 2%, essa peste estava matando 25%. E aí, eles, segundo o que os sacerdotes diziam, era tudo culpa dos cristãos. A carta prossegue. Também, então, expuseram os restos deixados pelas feras e pelo fogo, em parte despedaçados e em parte carbonizados. E durante alguns dias seguidos, custodiaram com guarda militar as cabeças dos outros, junto com seus troncos, assim mesmo insepultos. E sobre estes restos, alguns resmungavam e rangiam os dentes. Ou seja, a descrição eram assim endemoniados, né? Como no ritual pagão, que a possessão demoníaca era comum. Então, esse trabalho está sendo feito por esses sacerdotes pagãos. Por quê? Porque o cristianismo, a história diz, não tendo perseguição, ele cresceu no Império Romano e os templos pagãos foram sendo abandonados. Então, esse ódio não é de um cidadão comum, esse ódio ele está vindo exatamente desses sacerdotes, porque eles estão perdendo o seu público, tá ok? Então, e sobre estes restos, alguns resmungavam e rangiam os dentes.
buscando tomar deles alguma vingança suplementar. Outros riam-se e zombavam, ao mesmo tempo que engrandeciam seus ídolos, a quem atribuíam os castigos daqueles, e os mais moderados, e que pareciam compadecer-se um pouco, repetiam insultos dizendo: onde está seu Deus? E de que lhes valeu sua religião, a qual preferiram, inclusive, a sua própria vida? Ou seja, isso daí era falado por aqueles menos violentos, vamos colocar assim, né? Assim variada era a atitude daqueles. Nós, por outro lado, afundávamos em grande dor, porque não podíamos enterrar os corpos, já que nem a noite nos ajudava nisto, nem o dinheiro conseguia persuadir, nem as súplicas abrandar, mas por todos os meios os custodiavam, como se no fato de que os corpos não receberem sepultura, eles tivessem grande vantagem. E isso era uma maneira dos povos antigos realmente eles humilharem os adversários. Eles humilharem o adversário. Por isso que o Apocalipse diz que o anticristo ele fará com as duas testemunhas. O anticristo ele fará com as duas testemunhas. Ele vai matá-los e vai deixar seus corpos expostos. Os povos antigos eles faziam isso. Então eles fizeram isso mesmo com a intenção de humilhar os cristãos, né? E, vamos dizer, faziam isso em consagração aos seus deuses. A carta prossegue. Em continuação a isto, depois de algumas outras coisas, dizem: assim, pois, os corpos dos mártires, depois de serem expostos ao escárnio de todos os modos possíveis e de ficarem às intempéries durante 6 dias, foram logo queimados e reduzidos a cinzas, que aqueles ímpios lançaram no rio Ródano, que passa perto dali, para que nem sequer suas relíquias ficassem ainda visíveis sobre a terra. Ou seja, eles fizeram questão até de queimar os cristãos. E lembrando, esses bárbaros aqui, esses pagãos, são os pagãos bárbaros. Provavelmente estavam envolvidos aqui sacerdotes também dos bárbaros, e esses sacerdotes, se você pesquisar na internet, você vai encontrar, eles tinham um nome que é histórico, né, que eram chamados os druidas, e esses sacerdotes, eles dirigiam até sacrifícios humanos, né? Isso era comum entre eles. Quando os soldados romanos eram capturados, eram esses druidas, né, que iam lá dirigir o sacrifício deles. Então, provavelmente são esses sacerdotes. Os sacerdotes, os pagãos romanos tinham ira, mas os pagãos romanos, os sacerdotes romanos, eles, por exemplo, eles não sacrificavam pessoas. Mas aqui, estando entre os bárbaros, poderia ter até os druidas, né? Nós não sabemos. Eu acredito que provavelmente esses sacerdotes estavam irados, porque o paganismo ele estava perdendo. E no mundo pagão foi ainda especial para as mulheres, porque as mulheres, segundo a religião dos druidas, a religião que dominava aquela região, as mulheres dificilmente iriam ao paraíso, porque elas não morriam guerreando. Então era uma religião louca. Quando o cristianismo chegou lá, principalmente as mulheres disseram: eu quero. Então o cristianismo cresceu muito. Então eles enfrentaram o ódio dos sacerdotes romanos, né, na cidade de Roma, nos dias de Domiciano, e continuaram enfrentando. E aqui, pelo jeito, enfrentaram o ódio dos sacerdotes de Odin, de Thor, sacerdotes bárbaros que sacrificavam pessoas, uma coisa horrível. Bom, a carta prossegue. E faziam isto pensando que poderiam vencer Deus e arrebatar daqueles que seu novo nascimento, com a finalidade de que, como eles diziam, nem sequer esperança tenham de ressurreição. É claro que nós acreditamos que isso não desfaz a ressurreição, né? O fato de uma pessoa ser cremada, isso não faz o cristão não vai poder ressuscitar. Deus é poderoso para até das cinzas trazer as pessoas à vida. E o texto prossegue.
persuadidos dela, estão introduzindo uma religião estranha e nova, desprezam os tormentos e veem dispostos e alegres a morte. Vejamos agora se vão ressuscitar e se seu Deus pode socorrê-los e arrancá-los de nossas mãos. Ou seja, é mais uma ignorância deles, porque nós vimos que os cristãos eram acusados de ateísmo. Os cristãos eram acusados de serem ateus, porque eles falavam, mas qual é o seu Deus? E quando o cristão dizia que o nosso Deus ele não tem uma imagem, que ele é um espírito, né, ele é um ser invisível, aí eles falavam, na verdade esse povo não crê em Deus nenhum. Né? Eles não creem em Deus nenhum, eles são ateus, ou seja, eles são sem Deus. O termo ateu significa sem Deus. Então eles acusavam os cristãos de serem ateus. Já era uma tolice, né? Já era uma tolice. Agora, aqui também eles têm uma outra tolice dizendo que se você cremar o corpo, essa pessoa não vai ter como ressuscitar. Isso era uma conclusão deles. Né? Claro que isso não é impedimento para Deus trazer o cristão de volta à vida. Bom, e aí coloquei aí uma citação do livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. É um documento muito interessante, um documento assim vivo, para nós sabermos como os cristãos sofriam, porque esse aqui, veja, era uma perseguição que ela crescia, diminuía, daqui a pouco eles paravam, não ficavam às vezes também décadas e décadas direto, tinha intervalos na perseguição. E nesse período a igreja crescia muito, e aí surgiam documentos, ok? Surgiam documentos descrevendo aquele período. Mas depois, quando chegar a perseguição da Igreja Católica, ela vai usar instrumentos de tortura semelhante a esses que esses bárbaros usaram aí contra os cristãos. Só que a Igreja Católica não deixa documento. Ela faz isso, né, por séculos, por mais de 1000 anos, né, sem deixar documentos. Ok? Então, esse documento aí eu acho preciosíssimo.